O meu pai começou fazendo esse trabalho aqui no Bonfim através de ferramentas, tudo que ele mesmo fabricava. E ele aprendeu a fazer esse tipo de trabalho sozinho. E ele foi se aperfeiçoando em tudo aquilo que ele fazia, à medida de pedidos das pessoas. Ele já tinha as próprias ferramentas que ele fazia. A maneira dele riscar era quase que nula, porque ele fazia um risco ou dois e já se formavam as letras. Eu já aprendi a riscar com um lápis comum. Hoje eu trabalho com um lápis, que é um lápis de cera, no qual eu tenho mais visão daquilo que eu risco, para poder entalhar. E como ele foi a falecer, eu não tive como continuar com as talhadeiras, que era assim chamada, que ele fabricava. Quando era usado com as brocas que meu pai fazia, era assim, um trabalho assim, ele mais fundo, até mais duradouro. Sim. E eu fico feliz por isso, porque é um trabalho que eu amo e que eu aprendi com meu pai, e que quando ele me ensinou eu abracei, e estou aqui até hoje e pretendo continuar até o dia que Deus permitir. Inaugurada com o nome de Cidade de Minas, em 12 de dezembro de 1897, Belo Horizonte é hoje uma cidade jovem, embora centenária. Planejada e construída para ser a nova capital do estado, a cidade permite a compreensão do processo de modernização urbana ocorrido no Brasil no século XIX. O planejamento da nova capital mantinha como princípio fundamental uma criteriosa ordenação de seus espaços e equipamentos, inclusive o local destinado aos seus mortos. Neste contexto, foi destinado ao cemitério da cidade um terreno num local conhecido como Menezes, distante 650 metros do perímetro urbano delimitado pela Avenida do Contorno. Sua localização na planta da cidade era estratégica, um local amplo, arejado e que permitia uma expansão para receber os mortos que a nova e moderna cidade dos vivos ainda iria produzir. Seu traçado arquitetônico é similar à distribuição geométrica da própria cidade, tendo suas 54 quadras divididas entre 2 alamedas principais e diversas ruas secundárias. Até a década de 40, o Bonfim foi o único cemitério da cidade, onde todos os habitantes da nova capital eram sepultados. Mas apesar dessa primeira noção de democracia da morte, o espaço reflete também as hierarquias sociais. Nas alamedas principais predominam os mausoléus, os jazigos capela e as sepulturas mais requintadas pertencentes às famílias influentes da capital mineira, assim como os túmulos destinados à nobreza política do estado de Minas Gerais. Nas quadras mais afastadas encontram-se as sepulturas mais simples, construídas com materiais menos nobres e com alegorias mais singelas. Na época que eu comecei, eram poucas as marmorarias, então tinha o mais antigo, que éramos as nossas, depois tinham os irmãos Natália, a marmoraria Lunardi, e tinham outras também, a São Geraldo. Todas eram túmulo, né? Depois que foi dificultando, que nós entramos, todo mundo entrou na construção civil, né? O fundador da marmoraria Irmãos Natália é o Orestes, que está aqui nesse túmulo. Ele veio da Itália, naquela leva de imigrantes italianos, no início do século XX, e foram parar em São Paulo, em Descalvado. E com a notícia da fundação de Belo Horizonte, que era uma capital em franca construção, eles vieram aqui para a cidade e se instalaram na Vila Operária que era chamada lá no Bar Preto. Os responsáveis pelo projeto e execução eram italianos, que quase sempre esses artesãos eram italianos. Ainda mais no pós-guerra, né? O Brasil ainda era carente de profissionais. E a maioria dos artistas e artesãos de qualidade
Não só italianos, né? Não, tinham portugueses Tinha também. portugueses também. Mas a maioria eram italianos. É verdade. No início do século passado, a maneira de se trabalhar era basicamente manual. É o serviço chamado de cantaria, feito todo com ferramentas rústicas e a base usando a mão. Era quase uma escultura, porque não havia tecnologia suficiente para poder serrar a pedra, dar polimento. Então isso tudo era feito à mão. O que se formava na época era o que hoje não pode fazer, o pai levar o filho para o trabalho. Com essa nova lei hoje, agora que o filho não pode acompanhar o pai no trabalho, e era tudo aprendido assim. Antigamente você chegava, o pai levava o filho, às vezes o filho ia levar uma marmita para o pai, e dali que se saía um profissional. Não, eu tenho uma formação em artes plásticas. E em 79 eu comecei a trabalhar na marmoraria. Então, a marmoraria era uma escola de arte, era um ateliê, né, que nós tínhamos fundição de bronze, né, tinha o serviço de cantaria, tinha funilaria, ferramentaria. Então eu ainda peguei um pouco disso, entendeu? E especializei-me mais na parte de bronze. E fiz minha escola, meu curso superior de Belas Artes, foi aqui do Bonfim. Esses túmulos mais antigos aqui, de mármore Carrara, eles já tem uma leva deles aqui que já vinham prontos da Europa e aqui era executado só a montagem. Com o tempo, o Brasil foi criando matéria-prima, explorando mármore, granito, que isso aconteceu mesmo depois da Segunda Guerra. Mas aqui em Minas tem uma particularidade, porque como já havia pedra-sabão, então alguma coisa aqui dentro, não em grande escala, mas alguma coisa aqui dentro foi usado esse tipo de material. Principalmente por um escultor austríaco, que chama Muckiucci. Ele é que desenvolveu esse processo aqui de utilizar a pedra-sabão. O cemitério do Bonfim foi cenário para a manifestação do talento de múltiplos artistas. Dentre eles, destaca-se o austríaco João Amadeu Muckiu, que migrou para o Brasil no início do século XX e trabalhou na decoração de prédios públicos e religiosos da capital mineira. O artista teve ainda uma intensa atuação no cemitério do Bonfim, onde trabalhou em parceria com os irmãos Natali e outros marmoristas. Outro nome importante foi o do escultor ítalo-brasileiro João Scuotto, que trabalhou no Rio de Janeiro e São Paulo antes de se instalar em Belo Horizonte a convite dos irmãos Natali na década de 50. Foi o responsável pela disseminação da escultura em bronze no cemitério do Bonfim. Destaca-se ainda a professora e escultora Jane Milde. Nascida na Bélgica, veio para o Brasil em 1929 a convite do governo de Minas Gerais para atuar na reforma do ensino do Estado. Mas sua atuação não se limitou à educação, sendo que sua obra trouxe ao Bonfim o pensamento modernista de sua época. Eu acho que tem um valor para o futuro de Belo Horizonte, para as gerações futuras. Para preservar, não só para a família. Não só para a família, para a cidade, cidade, um exemplo, né? Um exemplo de arquitetura. De arquitetura e da maneira de homenagear os mortos, né? Porque então, também eu acho que é um tipo de construção que hoje não é inviável fazer verdade. uma coisa desta proporção. É verdade.
com acabamento, com tanto Fora- bronze. E fora Não que se hoje não usa. se usa mais, né? É uma Não se coisa da usa. época em que foi Isso é feito, típico né? de uma época. De uma época. E pô, aí o aspecto social e cultural, Social acho que é e muito cultural, que importante mudou. isso. Mudou As coisas e a gente mudaram. não sabe se isso um dia voltará, mas Mas a nós serve... cabe preservar. Concordo, Gil. Eu imagino que o meu trabalho no futuro ele venha a ser bem diferenciado daquilo que eu faço hoje. Porque eu é que adotei um sistema diferente para gravar. Deve ser tipo modernizado só para placas. Placas de bronze, placas de alumínio, placas também gravadas. Usando os parâmetros mais antigos, os modelos mais antigos, raramente aparece um tipo de serviço desse. Hoje a coisa é mais reta, mais objetiva. Então, eu acho que devido a isso está se acabando e se perdendo essa mão de obra e esse tipo de trabalho que foi feito numa determinada época, que eu acredito que não vai voltar mais. Porque está havendo uma mudança cultural. Se você pegar, ela é cultural. Hoje nós recebemos influência muito mais americana do que europeia, que da onde veio essa origem toda dessa parte do cemitério aí, mais antiga. O ofício de túmulo, que igual era antes, não vai, acabou. Primeiro que você não acha mais profissional. Segundo, que mudou, a concepção das pessoas mudaram totalmente, né? Hoje a pessoa morreu, tá lá no cemitério parque, que você vai lá, tem um pasto, né? Então, com isso, esse tipo de obra, que antigamente era muito valorizada, hoje acabou. Hoje são cemitérios, parques, né? Inclusive por causa de custo, por motivos também de sanitários, tem vários motivos hoje, né? Seu parque. Isso aqui não vai, esse tipo de trabalho não é isso aqui, não tem futuro não. Eu acho que o futuro seria a conservação disso e a restauração do que está para restaurar. Porque isso foi uma época, né? Virou um museu, né? Ou deveria virar museu, né?